todos os portadores de dores crônicas respondem positivamente a tratamentos convencionais, baseados em medicações, terapias comportamentais e físicas. Para estes pacientes, novas técnicas vêm sendo aplicadas, oferecendo uma esperança de qualidade de vida. Trata-se da neuroestimulação magnética transcraniana e da estimulação transcraniana por corrente contínua, assunto deste webcast. A primeira técnica que eu vou mostrar é a estimulação transcraniana por corrente contínua. Nessa técnica, o que acontece? A gente tem um aparelho, no caso esse aqui, que ele gera uma corrente elétrica de uma intensidade bem baixa e essa corrente elétrica não dá nenhum tipo de efeito colateral, mas que a gente consegue fazer com que ela passe pelo crânio até chegar na parte do cérebro que a gente quer atingir para melhorar o problema da pessoa, o diagnóstico psiquiátrico ou o diagnóstico neuropsiquiátrico do paciente. Então aqui a gente tem um exemplo do aparelho e que ele tem dois eletrodos, na verdade. Um eletrodo ele está ligado aqui, já na nossa voluntária, e o outro eu vou colocar agora. A gente pode utilizar uma faixa ou mais, conforme for o local da aplicação que a gente deseja. E o interessante disso é que ele pode ser bem focal de acordo com a área que a gente quer ou estimular ou inibir. Na verdade, aqui, por exemplo, a gente está apontando para uma área que a gente costuma usar no tratamento da depressão, que é o córtex dorsolateral pré-frontal esquerdo. A gente pode utilizar em outras montagens, por exemplo. Caso a gente queira tratar a dor crônica, esse eletrodo viria aqui, que é na região M1, que a gente chama, né? É a região responsável pela sensação da dor, uma das regiões, e esse outro viria nesta região. Então a ideia dele é que a gente consegue focar na área do cérebro que a gente quer ou estimular ou inibir, e assim fazendo efeitos terapêuticos tanto de curto prazo quanto de longo prazo quando a gente estimula por períodos maiores. Essa é a outra técnica que a gente usa aqui também no serviço, que é a estimulação magnética transcraniana. Ela funciona da seguinte maneira: a gente tem um aparelho, esse aparelho aqui, na verdade existem vários tipos de aparelho, né, mas todos acabam fazendo a mesma coisa, que é gerar um campo magnético bem forte. Esse campo magnético, na verdade, ele gera uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica passa através dessa bobina aqui, essa bobina em forma de 8. Como essa corrente elétrica passa com uma intensidade muito forte e ela alterna entre positivo e negativo centenas de vezes por segundo, isso acaba gerando um campo magnético bem forte. Para que ele serve? A gente utiliza ele também de acordo com a área que a gente quer estimular. Esse campo magnético, quando a gente coloca sobre o crânio, ele acaba induzindo uma corrente elétrica que ultrapassa o crânio e vai direto na área do cérebro que a gente quer de novo, ou estimular ou inibir. A vantagem dela é que ela passa através do crânio, então, diferente das outras técnicas de estimulação que são mais invasivas e que você tem que colocar um eletrodo, por exemplo, dentro do tecido neuronal ou dentro do córtex, essa aqui, ela, através do campo magnético, consegue fazer com que a corrente elétrica atinja diretamente o cérebro, sem passando pelo crânio, mas sem invadir. Ou seja, ela é mais segura e ela tem menos efeitos colaterais. Ela também é uma técnica focal, ou seja, dependendo da área, a gente pode escolher que área a gente quer estimular ou inibir. Aqui, de novo, é um exemplo para estimular a área do córtex dorsolateral pré-frontal esquerdo para o tratamento da depressão. Essa aqui é uma outra área chamada córtex motor primário, ou M1, que é a área que a gente utiliza no tratamento da dor crônica. Então também essa é uma técnica que a gente pode ou estimular ou inibir, e com isso tratar vários tipos de doenças neuropsiquiátricas. A gente está usando aqui no 9 de julho essas duas técnicas para vários tipos de dor. Então, por exemplo, para dor neuropática crônica, para dor que vem por condições, por exemplo, como diabetes,
ou com outras condições que acabam levando a neuropatias, para dores centrais também, então, por exemplo, para aquela dor central que acontece pós um AVC, pós um acidente vascular cerebral, tanto para condições também com causas idiopáticas de dor, por exemplo, a fibromialgia, a cefaleia crônica idiopática. Tanto dores primárias quanto dores secundárias, a gente tem indicações para fazer estimulação, e sempre com o mesmo protocolo, né? Fazendo uma estimulação ou magnética ou uma estimulação transcraniana, focando na área responsável pela representação da dor, e com isso tentando tratar a dor, né? Muita gente consegue na maior parte das vezes, mas tratando a dor de uma maneira não invasiva e com resultados que a gente tem visto que são, em geral, satisfatórios. Muitas delas são as mesmas da ressonância magnética. Então, por exemplo, caso a pessoa tenha uma placa metálica na cabeça por um traumatismo cranioencefálico prévio, um acidente de carro, ou um clipe de aneurisma metálico, a gente não faz a estimulação porque corre o risco dessa placa metálica ou desse clipe aquecer. Isso poderia deslocar esse clipe, poderia provocar pequenos sangramentos. Essa seria uma contraindicação. Outra contraindicação, essa é mais relativa, seria pessoas que têm epilepsia. Na verdade, existe cerca de 15 casos relatados na literatura ao longo de 20 anos de estudo, que a estimulação magnética poderia induzir convulsões, mas praticamente todos esses casos foram aquelas pessoas que tinham epilepsia descontrolada. Na verdade, essa seria uma contraindicação relativa, então. O tempo de tratamento varia de acordo com a condição que a gente quer tratar. No caso da dor, nosso protocolo é fazer em uma semana 5 sessões diárias, ou seja, a pessoa vem aqui no centro de dor e faz estimulações segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Essas estimulações duram por volta de meia hora por dia. Na verdade, o período da estimulação vai de 20 a 40 minutos, varia um pouco de caso a caso. O que a gente nota é que logo após a primeira sessão já existe uma melhora importante da dor em muitos casos. Então a pessoa vem aqui queixando-se de uma dor grave, normalmente ela dá uma nota para a dor, né, uma nota de 6 ou 7, que é uma nota alta, e depois da primeira sessão da estimulação ela já fala que diminui bastante essa nota, vai para 3 ou para 4. Existem várias especialidades que podem indicar a estimulação. Então, neurologistas, fisioterapeutas, reumatologistas, fisiatras, psiquiatras, todos tratam de transtornos neuropsiquiátricos que podem ser úteis no uso da estimulação magnética. Todos esses casos valeria a pena, caso haja uma certa refratariedade, propor ao paciente, caso ele ache necessário, ou ele, tanto o médico quanto o paciente acham que pode haver uma possibilidade, pensando na melhora e nos baixos efeitos colaterais, poderia indicar a neuromodulação.